Agora não dá mais para entrar em fria nenhuma, porque está sendo gravado. Agora eu tenho que ficar quieto. Então vamos lá, gente. Boa noite a todas, a todos. Nicole. Então, eu estava pensando, né, naquele último encontro, e aí acabei fazendo aquela intervenção, como o Vinícius batizou, mas... E aí ficou aquela proposta de eu encaminhar um texto, eu fiquei pensando num texto que não fosse ser problemático para o texto que a gente já está lendo. Então, eu encaminhei um texto bem curto, esse da Erin Manning, não para a gente ler ele hoje necessariamente, a gente pode passar por ele, mas não para ler ele necessariamente, mas talvez pensar nele como uma lente, talvez, alguma coisa que ajude a gente a pensar em alguns pontos do texto da Helena Donato, que me parece que são muito importantes do ponto de vista da produção artística, como eu estava colocando no último encontro. Então, só contextualizando assim, a Erin Manning, ela é, né, ela é filósofa, ela é da área da filosofia e ela trabalha também com performance, dança e instalações, né, ligadas à área das artes visuais. Eu acho interessante no texto dela, que eu acho que é um dos pontos do texto da Helena Donato que talvez interesse para a gente repensar, é que nesse texto ela não vai fazer análise de um espetáculo de dança. Ela não pega um espetáculo de dança, ela não pega uma obra de arte para falar da relação entre o que ela chama ali de relationscapes, né? Pensamento e movimento. Ela vai pegar um salão de baile. Ela pega um salão de baile e as pessoas dançando tango. E nesse exemplo que parece o mais cotidiano que possa existir, né? Em relação a outros exemplos que poderiam existir, quando a gente fala do campo das artes, né? Ela vai fazer uma análise do processo tanto de individuação, quanto processo de pensamento, quanto processo de coletividade. Então, eu passei esse texto então por esses motivos. Assim, é um texto curto que pega um exemplo muito simples, que não é um exemplo extremamente aprofundado no campo das artes, principalmente no campo da dança, e também porque ela toca essas questões entre vida, pensamento e arte, e de certa forma também ela também toca no campo da técnica, né? Tem alguns pontos interessantes no texto, eu vou falar um pouco sobre eles, e depois eu gostaria de voltar lá no texto da Helena Donato, se for possível. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu não sei se eu consigo... Eu ia até passar um videozinho de 5 minutos, se der tempo a gente pode passar no final também. Não sei se eu consigo fazer aqui se você consegue me passar para Vinícius, para... Eu acho que você consegue sim fazer dividir mostrar a tela. A tela. Aqui está dizendo que eu estou desabilitado. Deixa eu ver. Mas ontem o Eduardo abriu o YouTube e depois compartilhou a tela do YouTube. Não, eu vou compartilhar agora partes do texto da Erin Manning. Tá. Tenta agora, Chico. Vou tentar aqui. Pronto, foi. É um texto bem curtinho, né? Não sei se vocês já devem estar vendo. Deixa eu ver se eu consigo mexer nele aqui, peraí. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que já é de interesse nesse texto é o próprio título dele, que é Curva em Movimento, né? Então, ela vai falar mais ou menos. Então, ela começa falando do tango como o tango não dançado por um casal, mas uma pista de dança, né? De pessoas dançando dança de salão. E ela vai pegar esse exemplo para falar de simultaneidade, movimento coletivo e intervalo, né? Então ela diz, né, que experimentamos uma simultaneidade de intervalos
quando dançamos o tango. Não quando dançamos o tango individualmente, mas quando dançamos o tango, né, junto com outros casais em uma dança coletiva. A gente experimenta uma simultaneidade de intervalos, muitos ritmos e durações, uma cadência. E ela vai chamar isso de repetição, tá? Para isso que ela chama de mágico, né? Um pé na frente do outro, o que repetimos não é a caminhada como tal. Então, não é uma caminhada pré-determinada, mas a criação de intervalos para o refrão. E o refrão, ela diz, tornar-se simultâneo. Então, é uma simultaneidade em movimento. E ela continua, eu movo para me mover com você, e para mover com eles, e para mover você me movendo. Ela está falando aqui, então, não das figuras dos dançarinos, não dos dançarinos com individualidades, ela está falando aqui do movimento. Então, ela está analisando o movimento. De alguma forma, a gente pode pensar na imagem do negativo de uma foto, né? Ela está observando o movimento e não necessariamente as figuras que os dançarinos fazem quando dançam ou aquela coletividade faz quando dança. Os corpos se recompõem ao longo de novos vetores, os órgãos se dispersam. Ela está falando de, acho que nessa passagem, então eu tô pegando aqui elementos muito, muito precisos do texto da Erimene para a gente talvez fazer essa relação com a Donato e um pouco essa imagem que eu falei antes de uma lente, né? Professor Francisco. Oi, pode falar. Você me permite uma intervenção? Claro. É essa passagem ali que eu achei excelente, assim, belíssima, inclusive, que é eu movo para mover com você e para mover com eles e para mover você me movendo. Sim. Aí, evidentemente, o que você de Simondon é a partir de você, né? E será que não caberia aí já aquela noção de transdução? Porque principalmente esse final ali, né? Para mover você me movendo. Porque são duas coisas que se unem, que se confundem, mas ao mesmo tempo são distintas, né? Exatamente. Me parece que ele está falando, que ela está falando aqui também, acho que é muito legal essa colocação, Jefferson, porque ela está falando aqui de uma coisa que eu coloquei, por exemplo, lá no capítulo, né? Que é essa relação entre a singularidade, quer dizer, a individualidade, né? E a coletividade. Né? São dois processos contíguos que não são inseparados, né? Mas que são atravessados por uma linha que não é uma linha formal. E ela apresenta isso no início do movimento. Então, a gente não está falando de forma. A gente está falando dessas linhas que ela vai falar um pouco mais na frente, quando ela fala de improviso também, né? Ela vai falar um pouco mais na frente desse espaço que eu ia falar agora, não é nem necessariamente no espaço, dessa imagem que eu ia falar agora, que é a imagem da debreagem. A gente pode pensar, por exemplo, que quando a gente vai passar a marcha de um carro, né, a gente aperta a embreagem. No momento que a gente aperta a embreagem, toda a engrenagem se abre. E há um momento ali de não determinação. A gente não sabe exatamente como a engrenagem vai se recombinar. E é nesse momento exatamente que ela está dizendo que o movimento se dá. E eu acho que nesse ponto, eu acho que é belíssimo realmente essa colocação que você faz, que é exatamente esse o movimento da transdução. Que é um movimento em que uma figura se debreia, né? Uma relação se debreia, e aí as virtualidades se apresentam. Você quer falar? Desculpa. Não, é só para agradecer essa colocação, que era uma dúvida, né? Eu sei que eu não expressei assim, mas longe de fazer uma afirmação categórica de que caberia aqui o conceito de Simondon, era uma dúvida que foi sanada maravilhosamente por você. Bom. Muito obrigado. Obrigado. Né? E aí ela fala uma coisa que aí ela continuando aqui nessa questão, ela fala uma coisa que me parece aqui bastante importante, que é a dança do tango, que é uma dança extremamente marcada, que a gente, quando vê de fora, vê uma dança marcada, ela só existe porque é improvisada. Ela só existe porque, entre os passos, há um espaço de debreagem, no qual você só consegue fazer o passo se você der um salto, que a gente pode chamar de salto no vazio, um salto no caos, um salto no cosmos. É preciso que você esqueça, ela vai fazer a relação com o Nietzsche depois, é preciso que você esqueça, né,
Na repetição, é necessário viver o intervalo. E viver o intervalo é o esquecimento de onde se vai chegar. Eu sempre lembro de um exemplo mais ou menos antigo, que tinha um skatista, acho que era o Mineirinho, que ele foi o primeiro cara no mundo, conseguiu dar 6 voltas lá, depois, né, com o skate lá. E aí ele tentou durante anos fazer isso, e um dia ele conseguiu. E aí o repórter perguntou o que ele fez para conseguir. Ele falou, esqueci. Eu parei de pensar no que eu ia fazer, né? E aí ele acompanhou o movimento. E eu acho que ela está falando, quando ela fala de esquecimento, eu acho que é de um jeito mais cotidiano, né? E aí ela fala uma outra frase, então ela vem aqui nessa parte do texto, né, que eu marquei aqui, que é: para encontrar o potencial do que ainda não existe. Na pista de dança, eu perco o meu lugar quando a repetição é lembrar, que me parece que é uma repetição que a gente vai encontrar lá na Helena Donato. A música enfraquece, o intervalo se dissolve e eu não estou mais dançando com você, que remete à frase anterior. Agora tudo se tornou uma questão de deslocamento. O fluxo da dança se desfez. Então não é mais movimento, é deslocamento. Importante, não podemos dançar juntos sozinhos. A repetição deve lembrar a relação enquanto se esquece ativamente das combinações anteriores. É sempre um retorno para a relação. É sempre um retorno para o esquecimento de si e o esquecimento da figura. Figura, quando a gente fala em figura, basicamente na dança, né, não é somente o passo coreográfico, mas é a figura, né, corporal toda, né? A relação deve ser reinventada, ou seja, a gente tem que descobrir novamente aquilo que, né, a gente tem que entrar em contato em um contato inicial novamente. É sempre um início, é sempre um novo começo. Dançar relacionalmente não é representar o movimento, mas criá-lo. É algo que está lá no texto de Helena Donato também, que é uma crítica que o Canguilhem faz, então, né, de que a obra de arte não é a representação de uma ideia, de um sentimento, de uma imagem exterior a ela mesma, né? Aí ela vai falar do Mercy Cunningham, né? Aí ela pega o Cunningham e o Forsyth, e ela acho que o que é importante aqui no texto da Manning com relação a Forsyth e Cunningham é o fato de que eles produzem um tipo, acho que todo grupo de artistas ali envolvidos na Judson Dance Theatre em Nova York, ali nos anos 50, eles vão trabalhar com a ideia de aleatoriedade e acaso, mas o que é realmente importante para eles naquele momento é pensar que a dança não é uma intencionalidade, que a produção de uma obra de arte é, no final das contas, uma ação negativa, usando talvez um termo de um diretor de teatro chamado Grotowski, né, que é um movimento negativo. Ou seja, fazer uma obra de arte não é produzir uma obra no sentido de que é uma intenção de um indivíduo. Produzir uma obra de arte é criar um filtro, um conjunto de relações materiais para que alguma coisa anômala e inesperada possa passar. Então, a obra de arte, nesse sentido, ela não é do artista, ela é anterior ao artista. Ela experimenta aquilo que a gente falou na semana passada, a sua própria ontogênese. O artista participa, mas ele não determina o que é a obra de arte. Para que isso aconteça, aqui nos casos que ela faz que ela faz análise, né, Cunningham, Forsyth, ela pega esse exemplo que né, é preciso então afastar qualquer determinação egóica para que a obra de arte se estabeleça. Eu acabei de escrever um artigo onde eu tive a cara de pau de colocar esse exemplo, né, dizendo que o método de criação artística é o método molejão de criação, né? Diga onde você vai, que eu vou varrendo. E me parece que produzir uma obra de arte é exatamente isso, né? Ter um corpo
suficientemente aberto, né, às sensações que são no plano do senso comum, né, ou do hábito, são sensações que são imperceptíveis, né, e dar, né, e criar uma matéria possível para que isso seja atravessado, né? E o mais engraçado é que fazendo, né, com essa cara de pau, eu acabei descobrindo que tem uma diretora de teatro francesa, Ariane Minuschini, que ela dá o mesmo exemplo, só que ela pega o exemplo do curling, que é um esporte olímpico de inverno, não sei se vocês conhecem, que uma pessoa joga uma chaleirinha numa pista de gelo e outras duas vão varrendo a pista para que a chaleirinha vá mais longe. Então, acho que é mais ou menos isso. Ou é o método molejão, ou é o curling, que a gente pode pensar como. A ideia de que o artista é aquele que abre espaço, né, para que um processo que já está em andamento continue em andamento com outra matéria. Ela vai falar de um outro momento aqui, já do Forsyth, que é capture a intensidade, redirecione-o ou deixe-o ir. Faça um campo para o movimento residual, prolongue, expulse, dobre. Isso são procedimentos. São os procedimentos do método molejão, né? Sinta como isso povoa o intervalo. Use a torção para recuperar esse movimento residual. Crie uma multiplicidade. Brinque com o que sobrou. Compartilhe. Não há aqui, nesse procedimento, nada que seja da intenção de um indivíduo, no sentido de que é ele que é o indivíduo criador da obra. Isso vai ser importante também para a gente lá na frente, né? Ela vai falar de equilíbrio metastável, obviamente, o Simondon, e ela vai falar de tomada de forma, que é informação. Então, de certa maneira, a obra de arte é algo que experimenta a sua própria ontogênese e vai se traduzindo de um campo a outro, né, por um excesso de metastabilidade, por um excesso de força residual. De alguma forma, o que a gente pode pensar como, agora não mais como obra de arte, mas como criação, e a criação ali como base para as formas, o movimento como base para as formas, é o fato de que a criação é primeira, mas ela não é fruto da vontade individual. Acho que essa é a primeira questão, né, que eu queria levantar com esse texto. E ela vai falando, lá no final até que ela fala ali de um corpo, ela vai falar de um corpo coletivo no sentido de que ela vai fazer, eu acho que a informação, eu acho que é uma imagem já bastante clara para a gente, né? Aqui, ou seja, né, não é a passagem de conteúdo, não é a informação de um emissor para um receptor, mas é o modo como elementos singulares vão produzindo modificações em organismos, né, em corpos, e esses corpos vão se informando, vão ganhando forma nessa relação. Então, a forma não é o que vem primeiro, a forma é resultado. Ela não é a causa. E isso é importante para a discussão que a gente começou a fazer já na semana passada. Por que eu trouxe esse texto? Gente, se tiver muito chato, às vezes eu me irrito, porque eu me acho muito chato. E nisso tem que me ajudar, né, Nicole? Não, tá bom demais. Estou até anotando coisas aqui. Continue. Obrigado, Boca. Por que eu trouxe esse texto e fiz essa armação a partir desse texto? Porque eu estava lá, né, me chamou muito a atenção no texto da Helena Donato, e eu queria, só para ir terminando, né, a intervenção. No texto da Helena Donato, o nome dela é Helena mesmo, né? No texto dela, eu já tinha reparado, e depois, durante a semana, essas 2 semanas, eu reli o texto lá e realmente a minha intuição não estava errada. Somente em um momento específico, ela usa o termo obra de arte em 2 momentos. Mas é na mesma passagem. E é na passagem em que ela diz que o Canguilhem dá primazia à obra de arte.
Isso para mim é muito importante, por quê? Porque parece que ali, tanto ela, eu não sei se isso é tão consciente assim, mas o que ela pega do Canguilhã é o fato de que a gente não está falando do sistema da arte, a gente não está falando de mercado cultural, a gente não está falando de gênero, a gente está falando de uma singularidade, é a obra de arte. A primazia não é dada à arte como um todo. A primazia, me parece, que é dada à obra de arte, ou seja, a uma operação específica no mundo. É só uma intuição, não sei se fica claro. Mas em vários momentos ela usa o termo criação, também o Canguilhã, não faz uma distinção clara de criação e arte, isso é importante, mas faz um uso que, para quem vem do universo da arte, principalmente da arte contemporânea, pode parecer estranho, que faz ali uma certa confusão, né, entre estética e criação. Foi a primeira pergunta que Vinícius me fez, me mandou um recado, né, porque pode criar realmente um problema quando a gente pensa na diferenciação entre ética e estética. Mas eu acho que o que está sendo dito aqui é criação, então tem essa primeira diferenciação, né? Mas nesse ponto, me parece, no texto, que o que está sendo falado não é exatamente que a primazia não está sendo dada exatamente nem ao sistema da arte, né? Nem aos gêneros artísticos, nem à criação em si, mas a uma singularidade que é a obra de arte, que é uma operação no mundo. É uma singularidade, né? Então, essa é a primeira questão que me chama a atenção. Segunda, partindo disso, quer dizer, um pouco antes disso, né, o próprio subtítulo, né, que ela usa, que a Helena usa, acho que é Vida e Literatura, alguma coisa assim, né? A literatura e a vida. A literatura e a vida. Ela não fala a arte e a vida. Ela fala a literatura. Isso mesmo. E me parece que talvez, né, consciente ou não, a ideia é não falar de arte generalizadamente, mas é falar especificamente de modos de operação artísticos. Aí ela começa essa parte do texto falando de uma questão que me parece bem clara, né? Antes dela falar do Alain e do Bergson, ela vai apontar no pensamento do Canguilhã uma coisa que o Deleuze faz, né? Não é a mesma coisa, mas é algo que a gente sabe que o Deleuze faz lá em Diferença e Repetição, que é pensar não um antiplatonismo, né, mas uma reversão do platonismo. Quando ela vai falar que o problema do intelectualismo na análise da obra de arte. E que essa reversão não pode ser simplesmente uma reversão, que é preciso uma operação muito, muito, muito específica para fazer essa reversão. Não é da primazia, né, à operação do artesão, né, que não conhece a mente daquilo que faz. É preciso inverter de outra forma. Essa inversão precisa ser feita de outra forma. É preciso que o ato de criação seja primeiro em relação à forma estabelecida. É isso que o Deleuze fala em Diferença e Repetição, e parece que ela faz aqui também. Aí ele vai fazer aquela correlação que ela apresenta, né? Alain Bergson, e vai mostrar que para Canguilhã não há uma relação. Quer dizer, que os dois não chegam exatamente ao problema, porque Alain não pensa uma ontogênese da obra, tá? Vai pensar uma morfologia da obra. Ou seja, né? Toma a obra como objeto primeiro, e não a sua produção. Então como é que vai ser? Você vai... Essa é a primeira questão. Você vai fazer o seu ideia? Essa é a primeira questão, então, com Alain. Ele toma o objeto, o indivíduo, obra de arte, como o modelo, né, para o qual o processo se encaminha. Se eu estou aqui já é uma referência simoniana mesmo, né? Me parece que não é uma coisa que
que ele E a segunda questão, a segunda parte do problema, que é com o Bergson, né, é que Bergson faz uma diferença que não parece não interessar também para o Canguilhem com relação, quando a gente vai pensar a questão do Canguilhem mais na frente com a medicina, é que o Bergson faz uma diferença entre criação e produção. E aí ele vai dizer que aquele que produz, né, não está fazendo obra de arte, só está fazendo repetição. Ou seja, né, não está pensando na duração. O Bergson faz essa, se eu não estiver enganado no pensamento, e o Movente faz essa distinção entre produção e criação. E criação, então, seria a apresentação do anômalo, do inesperado, enquanto produção é essa produção mesma do artesão, que repete sempre a mesma coisa. Me parece aí que no texto a Helena faz acompanha a crítica do Canguilhem, dizendo que os dois, de certa maneira, ainda acompanham um pensamento platônico, que a reversão não está sendo toda feita. Que a reversão completa deveria ser feita pensando a obra de arte, tá, a partir de uma operação técnica, ou algo que fica entre o pensamento mágico e a operação técnica. E eu acho muito interessante que, nesse ponto, de novo, o pensamento do Canguilhem se apresenta de novo um problema que ele apresentou lá atrás, numa das nossas discussões, quando ele vai falar ainda do Descartes, né? O pensamento mágico é burguês. Então, a arte pensada, a obra de arte pensada como algo separado da sua própria produção, da sua própria ontogênese, desconhece a força que é colocada no processo, né? Ou as diferenças de forças que são colocadas no processo. E a obra de arte que é pensada como produção é a obra de arte que é pensada a partir da ideia mesmo do artesão, que é desconsiderado como aquele que tem um conhecimento tácito, um conhecimento da relação, né, com a matéria, mas não pensa sobre aquilo que faz. Então, me parece que aqui é onde eu consigo juntar os dois textos de alguma forma, né? A obra de arte tem sua própria ontogênese e ela é uma operação técnica. E a criação está exatamente a criação se coloca exatamente nesse momento inicial de um início que sempre retorna. Sempre haverá uma diferença entre o objeto criado para a resolução de um problema e o problema proposto. Os objetos criados para problemas propostos resolvem, sim, os problemas, mas apresentam um excedente problemático. Se inserem no mundo como um excedente problemático. E aí você tem uma abertura onde há a possibilidade da criação. Nesse ponto, estou tentando acompanhar o raciocínio, nesse ponto, me parece aí que ela coloca dois outros problemas, acompanhando o Canguilhem. Primeiro, a de que criação não tem uma origem na cultura judaico-cristã, helênica judaico-cristã, ou seja, a criação ex nihilo. A criação não é a criação do nada. Ela não vem do nada. Ela tem um processo material específico. Tá? Embora muito do seu processo seja invisível, insensível, imperceptível, né, para a nossa percepção habitual. Por um lado, isso. Por outro lado, a criação não é a criação romântica, que é objeto de um gênio criador capaz de criar um mundo todo para ele. E aí é a questão que ficou, talvez, né, mais clara na semana passada. Né? O artista não é a parte mais importante do processo de criação. O artista não é aquele que intencionalmente produz uma obra. O artista é aquele que sustenta uma obra. E essa diferenciação me parece extremamente importante. O artista é aquele que tem corpo para sustentar essa diferença. Obviamente, me parece que fica muito claro, então, a relação entre vida, técnica, arte e pensamento, né? E o lugar onde a arte e o pensamento se encontram.
que é exatamente, a formulação é ruim, mas é exatamente lá onde não se encontram, ou seja, né, aonde o pensamento não consegue fechar a representação. E aí ela faz aquela passagem que ela diz, né, no momento em que vai se fechar, Canguilhem vai e faz uso de uma passagem literária. Porque há um excedente de resposta que só pode ser dado na constituição de uma realidade nova. Aí a gente volta para a questão do Jefferson, que é a transdução. É sempre esse excedente que produz, né, uma realidade nova. Aí, nesse sentido, aí usando uma formulação do Simondon, né, eu vou fazer aqui uma parte, que depois eu queria chegar em outro lugar. Vou fazer aqui um parênteses, né? Mais ou menos o Simondon faz uma imagem que é bem interessante, e é muito bonita também, né? Que ele vai falar da temporalidade da técnica, a temporalidade da religião e a temporalidade da arte. Assim, a técnica sempre funciona no presente. Uma máquina sempre funciona enquanto está funcionando. A gente até pode programar uma máquina para fazer alguma coisa amanhã, né? Eu sempre dou esse exemplo, a Nicole não aguenta mais, que é o exemplo da cafeteira, né? A gente pode, né, botar um timer lá para a cafeteira fazer café amanhã de manhã, mas ela vai fazer café naquele exato momento. A religião está ligada sempre a uma temporalidade no passado. Ou seja, a religião sempre está recuperando um acontecimento, né, de um passado mítico que se torna presente a cada vez que um ritual se dá. E, de certa maneira, a arte, a temporalidade da arte, é de um passado anterior, é de um passado mais longínquo que o passado da religião e de um funcionamento mais presente que o presente da técnica, no sentido de que a arte está ligada a um tempo arcaico, não a um tempo passado. A arte inaugura sempre de novo uma nova realidade. Isso tem a ver com o texto lá da Erin Manning também, mesmo quando a gente está dançando tango. É sempre a inauguração de um universo novo. Então, fechei aqui o parênteses, vou voltar atrás, já estou terminando já com as minhas considerações, minha intervenção aqui. Aí, nessa leitura, me veio à cabeça uma figura muito importante, porque ficou uma coisa também da conversa da semana passada, que é a passagem final do texto da Helena Donato, que ela faz uma referência a uma referência que o Deleuze faz, né? Que um dia descobriremos que não haverá mais obras de arte, só vai haver medicina. Um pouco antes no texto dela, ela não fala medicina, ela fala clínica, ela usa o termo clínica. E aí me perdoem novamente a referência a Deleuze, mas claramente o que está sendo colocado ali é a ideia de clinamen, a ideia de desvio, né? De curvar, né, o movimento. Não representar o movimento, mas criar o movimento. E aí, relendo essa parte, me veio à cabeça a própria figura do Artaud, que o Derrida fala, eu não esqueci agora o nome do livro do Derrida, o Tibério pode me ajudar, em que o Derrida fala do Artaud, mas o Artaud tem uma passagem muito importante em que ele vai falar tanto do nascimento do teatro quanto do nascimento dele mesmo. E ele vai dizer... Pode falar, Tibério. O microfone, Tibério. Teu microfone está fechado. Tibério. Oi, Francisco. Você falou no Artaud, né? Sim. Eu só estou vendo se está no Escritura e a Diferença. Escritura e a Diferença, exatamente. Isso. Não sei se é o fechamento da representação, não sei se é esse o capítulo, não vou lembrar agora de cabeça. Mas é uma passagem que o Artaud faz, que é muito importante para o que a gente discutiu.
Desculpa, teatro da crueldade, o fechamento da representação. Exatamente. Teatro da crueldade, fechamento da representação. Exatamente. Tem uma passagem aí que o que recupera uma fala do Arthur que é importante, que ele fala de, primeiro, que é um Deus que me roubou a minha vida no momento do meu nascimento. E junto dessa passagem ele vai falar do nascimento do teatro na tragédia grega, né? E aí é muito interessante, porque nessa passagem o Arthur vai dizer que o nascimento do teatro é uma perversão. É fantástica essa passagem, né? O nascimento do teatro é uma perversão. O movimento da vida é anômalo, o movimento da vida é errante, fazendo uma relação agora com Canguilhem, e o teatro ou a arte como instituição é uma perversão com relação a esse movimento anômalo na relação entre arte e vida. E, de certa maneira, né, o Arthur vai dizer que a crueldade é uma medicina, é uma clínica. E aí eu vou voltar um pouco atrás na discussão da semana passada, onde a gente estava falando mais ou menos da ideia de que o artista perverte a ordem. Aí eu vou pedir permissão para discordar. O artista não perverte a ordem. O artista, né, Nietzsche, Deleuze, Arthur, né, já disseram, o artista é aquele, né, é um médico que cura a si mesmo, né, curando o seu entorno, a sua coletividade. A perversão é a ordem. E aí a gente pode falar de uma normatividade social. Era essa a minha intervenção. Espero que tenha sido satisfatória para o senhor Vinícius Armiliato. Estamos abertos a discussões. Estamos abertos, muito bom. Posso ler uns versos do Fernando Pessoa? Claro. Triste das almas humanas que põe tudo em ordem, que traçam linhas de coisa a coisa, que põe letreiros com nomes nas árvores absolutamente reais, desenham paralelos de latitude e longitude, sobre a própria terra inocente e mais verde e florida do que isso. Deste modo ou daquele modo, conforme calha ou não calha, podendo às vezes dizer o que penso e outras vezes dizendo o mal e com misturas. Vou escrevendo os meus versos sem querer, como se escrever não fosse uma coisa feita de gestos, como se escrever fosse uma coisa que me acontecesse, como dar-me o sol de fora. Procuro dizer o que sinto sem pensar em que o sinto. Procuro encostar as palavras às ideias e não precisar de um corredor do pensamento para as palavras. Nem sempre consigo sentir o que sei que devo sentir. O meu pensamento, só muito devagar, atravessa o rio a nado, porque lhe pesa o fato de que os homens o fizeram usar. É um poema longo, fico nesses versos aqui. Você estava falando e eu estava lembrando disso. E tem outras coisas do Fernando Pessoa também que me lembrou na tua fala, né? Principalmente quando você comentou o skatista. Lá no Guardador de Rebanhos também tem essa coisa, né, desse corpo que consegue fazer algo quando não pensa. Isso. Tem uma passagem dele é Ricardo Reis, não vou lembrar o poema, que tem uma passagem que ele fala: não sou nenhum Spinoza, não é o filósofo, não sou nenhum Spinoza para dar piruetas no ar. Que é um poema em que ele fala exatamente sobre a dificuldade de viver o momento, e é muito parecido. Acho que é isso mesmo. Eu fiquei pensando nessa coisa você falou do Fernando Pessoa agora. É uma pergunta bem boba, tá? Mas o Canguilhem, ele chegou a ter alguma relação, não relação direta ou de escrita, mas os escritos do Arthur não eram indiferentes ao Canguilhem, né?
É uma boa pergunta. Mas provavelmente não. Provavelmente ele cita o Arthur. Ele fala do Arthur. Eu tô tentando lembrar onde. Agora me veio aqui. Eu acho que é no Conhecimento da Vida. Que ele, mas eu vou... Ele não é indiferente. Vou tentar reler para ver se eu descubro. Jefferson, você ia falar? Eu ia fazer uma brincadeira contigo, que era para você tentar esquecer que você esqueceu, que você lembrava. Você ia interromper, né? Mas era só isso. Mas já que tu falando de esquecimento, lembrança, né? Não sei se o professor Francisco pensou algo assim, como até usando essa imagem do esquecimento do Agostinho na pergunta do tempo, que é uma coisa genial, né? Ou você acha que não se enquadra? Não, eu gostaria que você falasse, não, nem me passa pela cabeça. Eu vou. Acho que vou ter que recorrer aqui então rapidinho. Recorra. É bom que isso está marcado, porque, enfim. Uma coisa bem rápida aqui, inclusive se quiserem tomar aqui, depois que eu encontrar eu posso voltar, mas é uma coisa bem... É o que nos obrigam a entender de Agostinho, pelo menos, assim, né, que... Olha, agora eu vou... Acho que o professor Francisco Boca deu aula de medieval, ele podia recorrer aqui e me ajudar agora que eu acabei me colocando numa fria. Então vamos esquecer isso também. Ah, é? Do Agostinho eu só sei aquela história de que ele ia parar de pecar, mas não agora. Ah, não, sim, isso ia parar aos 70 anos. Né? É. Eu acho que eu vou tentar citar, assim, mais ou menos de lembrança, assim, né? Eu tô aqui na parte que ele pergunta o que fazia Deus antes de criar o mundo. Aqui. Bom, acho que é mais ou menos assim. O que é o tempo? Se não me perguntarem, eu sei. Mas se me perguntarem, não sei. Algo mais ou menos assim. Eu queria achar como o tradutor organizou, porque é uma formulação bem rimada, inclusive. Né? Parece que o Agostinho tinha todo esse cuidado de fazer essas rimas. Né? Mas foi isso que eu pensei, no sentido de que a partir do momento que você concentra ali um esforço de raciocínio para delimitar um sentido de alguma coisa, é exatamente o momento em que essa coisa escapa, né? Que aí é a imagem do skatista e assim, também inspirado ali pelos versos lidos pela Neuzi, foi o que me veio à mente. Mas isso é uma mera divagação e lamento se não tem nenhum tipo de proveito, né? Ou até espero que seja uma glória, né? É isso que está eu acho que, eu não sei, o Boca pode ajudar, mas eu acho que acho que tem essa relação exatamente nesse lugar da representação, né? Assim, desse lugar secundário da representação. A Donato até toca num texto que ali da Mireille Boudan, que é o Saara, né? Mas é isso, né? A representação não é coisa, ela não dá conta, né? Ela não dá conta. Então, ela mata no momento em que ela se anuncia. Ela vai usar até o termo épura, né? No livro Saara, o termo que é usado é épura, né? Que é esse quadro estático daquilo que se pretende demonstrar. E esse quadro estático, ele não dá conta daquilo. Pode dar conta de qualquer outra coisa, ele só não dá conta daquilo. muito Me parece com previsão de tempo, né? Uhum. Teologia mesmo. Nunca dá certo. Sim. Não, e você falando agora me veio à cabeça
não sei se o Vinícius vai lembrar, mas a própria conceituação de tempo, desculpa, eu esqueci o nome, do poeta alemão lá. Gente, agora eu esqueci o nome. Depois eu vou tentar lembrar se a gente tiver tempo. Hölderlin, do Hölderlin. Quando o Hölderlin há uma relação, e de certa maneira, né? E talvez a gente esteja falando disso o tempo todo, né? Da questão colocada lá por Kant. Não existe uma intuição intelectual do todo. Não é possível uma intuição intelectual do todo, né? Que é a questão das faculdades, Mas aí... Francisco, Diga. me ouve, né? Sim. Eu estou tentando recobrar, né, aquela nossa última fala, né? E talvez ali eu não tenha me feito, vamos assim dizer, compreender, né? Tocou-se no Van Gogh, né? Falou-se até no Hölderlin, e ali nós estávamos falando sobre alguma coisa, né, relacionada ao autismo, à psicose, né? Mas ali eu não queria dar prevalência, né, ao autor, né? É muito interessante o texto que você nos traz, né? Ele vem sobre uma base deleuziana, né? Eu até vou citar, você deve ter, né, em alguma medida, essa orelha do Roberto Machado, né? Diferença e repetição, né? Onde aqui no finalzinho disse o seguinte, né? Diferença e repetição situa-se no espaço de um pensamento sem imagem, capaz de pensar uma diferença que não se subordine à identidade e uma repetição que não seja mecânica. Tá? Então, esse esmaecimento desse caráter relacional, vamos assim dizer, né? Entre uma espécie de sujeito e seu ato, né? Desfazer isso e tornar isso pura potência, né? É algo, né? É pura atividade, né? É algo que, em certa medida, né? Me parece, se eu entendi, né? O texto vai primar, né? Por dizer ser isso, né? Essa dança, que mais do que um encontro é uma atividade, né? Uma potência, né? Onde você já não tem mais a pré-condição de uma coreografia, de um rumo, você não tem mais dois dançantes e você tem um transbordamento absoluto. Tá? Você citou, e bem citou, né? Lembrou do Derrida, né? E lembrou do Artaud, e, em alguma medida, né? Esse tipo de, né? Acesso de sentido, vamos assim dizer, né? Que desconstrói esses lugares, né? Pré-estabelecidos, né? Sujeito, objeto, né? Os pares de opostos, como nós os trazemos classicamente, né? É muito interessante para este momento em que estamos aqui postos a refletir. Né? Então, eu quero parabenizá-lo aí pelo texto, né? E dizer que eu li, né? Li agora, 1 hora atrás, eu estou um pouquinho premido pelo tempo, mas achei muito legal e muito oportuno você tê-lo trazido, né? Muito legal. E eu quero continuar aí, né, de carona com vocês. Hoje eu só vou pedir licença, perdão por não ficar, porque o debate está muitíssimo interessante, e mais uma vez parabenizá-lo aí pelo texto. É interessante essa interseção, né, e essa mistura toda, né? Então, valeu. E eu vou me despedir de vocês agora, tenho um compromissinho, mas, por favor, não me esqueçam, semana que vem não, né? Na outra, eu estarei presente aí, né? Aprendendo também com vocês.
Um grande abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tá. É pena que o Tibério teve que sair, porque acho que a questão não estava exatamente no Van Gogh, né? Pensando na última conversa, mas estava exatamente pensando na primazia da obra de arte, não na primazia do... Mas voltando só um pouco, Jefferson, só para fechar, eu estava lembrando aqui do Hölderlin, né? Quando o Hölderlin faz aquele movimento de traduzir os gregos para os gregos. E aí ele vai traduzir Zeus como pai do tempo. E aí ele vai ler Édipo a partir dessa tradução, né? Não sei se você lembra disso. Édipo como o problema do Hölderlin, né? O Boca deve lembrar. O problema do Hölderlin era como fazer uma tragédia moderna, né? Sendo que os gregos já tinham esgotado, de certa forma, o seu fazer trágico, e ele vai pensar como fazer a primeira tragédia moderna. Ele tenta fazer, Hyperion, mas ele descobre que não consegue fazer porque a primeira já tinha sido feita, tinha sido Édipo, né? Que Édipo não era uma tragédia clássica grega. Édipo era uma tragédia moderna. E aí e ao mesmo tempo nesse viés ele está tentando descobrir, né, responder a um problema que todo mundo ali, né, no idealismo tenta responder, que é essa questão do Kant de que não existe uma intuição intelectual do todo. E aí ele faz uma formulação a partir dessa tradução do grego para o grego, que é bem... Estou jogando conversa fora, mas que me parece bem interessante aqui, que é quando ele traduz Zeus como pai do tempo, e pai do tempo cíclico. Isso é importantíssimo, né? O tempo da repetição. E por que ele diz que Édipo é a primeira tragédia moderna? Porque Édipo, no final das contas, ele não é punido fisicamente com a presença, né, do Deus na Terra. Édipo é abandonado. Então, assim, ao trair Zeus, Édipo, né, é traído por Zeus. Zeus abandona a cena. Ele não se apresenta. Sempre lembrando isso, né, que o herói trágico é aquele que, no seu momento de maior fraqueza, é aquele que é capaz de trazer uma ação divina para a Terra. Então, é o seu momento de maior... me parece uma colocação... Essa é uma colocação, inclusive, do Schelling, né? No momento de maior fraqueza do herói, em que Deus se apresenta. O Deus se apresenta. Hölderlin vai dizer que Édipo é exatamente o oposto, né? No momento da falha trágica, Zeus, o pai do tempo, abandona a Terra e abandona Édipo no deserto. Por isso que o nome entre outras coisas, o nome do livro da Mireille Boudin é Saara, né? Édipo é abandonado no deserto, né? Sem pai nenhum, né? Sem pai nem mãe, mas principalmente sem pai. Zeus vai embora, mas quem vai embora? O pai do tempo. E aí é uma relação bem interessante que ele faz nesse momento, que é, né, o que é o pai do tempo em termos individuais? O pai do tempo é aquele que nos dá recognição, que são as três, é o tripé, né, da representação. Não é isso? Bom senso, senso comum e recognição. Então, no que o pai do tempo vai embora, não há possibilidade de haver recognição, de haver reconhecimento. E só nesse momento é possível que haja pensamento. E acho que é interessante também, estou colocando essa questão aqui, porque também, de certa forma, no texto, né, quando há a pontuação ali com Canguilhem, na relação entre arte e pensamento, né, só há pensamento, né, é uma formulação deleuziana também, óbvio, né, mas só há pensamento ali onde não há memória. O pensamento só aparece, né, onde não há memória. Onde há uma violência material tentando talvez recuperar o Nietzsche, também o Deleuze qual é o nome do... Ai, gente, Em Busca do Tempo Perdido lá, né, do Proust, né, o Deleuze do Proust. Mas eu acho que tem tô pensando nisso agora porque você levantou ali o Agostinho, né? Assim, me vê essa coisa maluca na cabeça, o Boca vai brigar comigo, mas, né? Não, eu gostei muito da apresentação que você fez,
E eu estou um pouco interessado aqui em trazer uma questão mais pessoal, se vocês permitirem, né? Que a figura que você trouxe da dança, porque a imagem que eu tinha do tango é a de uma dança que está desenhada no chão, assim. Né? Aí, a maneira como você colocou mostrou que é outra coisa, né? Uhum. Então essa figura me trouxe a ideia da normatividade, quer dizer, então não é o contrário, não é dançar um script, quer dizer, né, os passos, uma coisa ensaiada, não, e essa figura, como você disse aí, te trazer para você me trazer, assim, na dança, é o que muitas vezes o cara que sabe dançar fala para ele, solta o teu corpo, você não consegue soltar o corpo, né? E quem não dança não consegue, fica ali querendo, mas que passo que eu dou agora? Não me pergunte isso, vem que nós vamos dançar, né? Mas a gente não consegue porque a gente não faz normatividade ali. A gente quer uma regra para desempenhar, né? Legal. E isso me lembrou, por isso que eu disse que era do interesse pessoal, porque ontem, né, no meu seminário, eu estou apresentando um texto, estou elaborando, e a gente estava num momento da leitura de uma, vamos dizer, é um paralelo que eu estou fazendo da passagem do estado de natureza para o estado humano, né? Estado da cultura, no plano filogenético e no plano ontogenético, né? Isso a partir de Totem e Tabu. E quando ontem a gente estava falando do plano ontogenético, a ideia que apareceu é assim, porque nas duas dimensões você tem um estado solipsista, que o Freud chama, invoca essa figura, eu estou tentando explorar essa ideia, que é a ideia do animatismo. E a gente está fazendo levantamentos, o Caio Padovan está me ajudando. Assim, no século tem 4 ou 5 artigos sobre isso, porque o Freud mencionou e ninguém se importou com isso, porque não era o núcleo, então se importa com animismo, religião, ciência e tal. Então, esse estado animatista é o estado de indiferença. Acho que ele é importante, ele precisa ser levado a sério, não sei se o Freud teve coragem disso, porque é ele que nos coloca na condição de animal, né? A existência pretérita animal indiferente, onde a realização de desejos é plena. É o estado pleno de autoerotismo, né? Bom, mas isso, na antropologia, são poucos os malucos que sustentaram isso. Ele lá cita um ou outro. Mas o que importa, o que a gente estava vendo ontem, é no bebê. Quando o bebê sai da condição placentária, onde ele está, até a gente está investigando isso também, onde ele é nutrido constantemente, né? Ele não tem carências, é um estado pleno, né? Não é nem de satisfação, porque não tem a carência para ser satisfeito, quer dizer, é um estado de solipsismo total, né? Bom, se isso é admitido, tanto no nível da espécie como do indivíduo, acontecem eventos extraordinários. Porque quem não trabalha com a ideia de natureza humana precisa recorrer a noções de rupturas. Tá? Então, tanto o homem, espécie, enquanto espécie, passou pelo que o Freud chama de era glacial. E o bebê, vamos dizer, pelo parto. Né? O equivalente ao parto. Aí veja que tem uma resistência muito forte em sair desse estado de solipsismo, que o Freud diz, bom, o bebê tem muitas providências para não sair dele, diante da fome, por exemplo. Ele diz, bom, ele grita, ele esperneia, mas fundamentalmente ele alucina os circuitos de satisfação. Então, tudo isso para proteger, para criar uma blindagem, para que não ter que ir ao mundo, né? Mas esses processos falham, porque a fome continua.
Eles são efêmeros, e a fome continua. E aí o Freud diz, bom, aí o bebê é obrigado, se vê obrigado, né, ou é confrontado, ou é mesmo, até mesmo puxado pelo cuidador, para tomar providências. É muito curioso assim, como que ele vai preenchendo lacunas, né? Ele tem que tomar providências. E as providências ensejam um problema fundamental na história da filosofia, na teoria do conhecimento e na psicologia que Freud estava desenvolvendo, que é o teste de realidade. Então, o que é entrar na vida cultural? Sair da natureza e entrar numa vida civilizada. É distinguir os objetos, é criar repartição, né? E essa repartição, a gente não sabe. Eu escrevi um livro sobre isso, né? Mas a gente, com colegas e tal, mas a gente não sabe o que se passou. Como a gente sabe que o teste de realidade foi feito, o bebê acaba reconhecendo o que é exterior e acaba fundando a distinção do seu eu. Mas a gente não consegue. O próprio Freud trabalhou nisso. Eu fiz um levantamento, são uma coisa de uns 12, 13 textos que ele teorizou isso, mas são todos argumentos especulativos, porque, na verdade, o processo acontece, mas você não consegue reconstituí-lo fielmente, né? E ontem, quando a gente estava vendo isso, quer dizer, a primeira atitude do bebê ao reconhecer-se distinto do objeto é a emergência da linguagem. É quando ele começa a nomeação. Né? Até então não precisa de linguagem para produzir satisfação. Tá aí que ela é manca, né? Porque ela entra para dar conta de uma coisa, como você bem colocou, que ela não dá, né? Que é a satisfação plena. Por isso que a linguagem mágica é interessante, né? Que seria de atingir a satisfação plena. Mas ela não funciona mais, né? Ela não está mais na nossa ordem. Então, o bebê começa a estabelecer relações com o mundo que é assim, na medida em que ele abandona o seu solipsismo, a sua satisfação autoerótica, ele ganha condições de vida social. É paralelo. Por isso que a sociedade, a vida cultural, da cultura, é produtor de mal-estar. Que ele abandona o estado de satisfação plena para um estado onde todas as satisfações vão ser parciais, né? São satisfações parciais. Então, esse momento de relação que ele tem com o mundo foi curioso, porque como a gente tem lá uma base de canclinianos que assistem o seminário, inclusive o Giacoia, porque aí assim eu fui buscar para apoiar, porque esse movimento se dá por uma teoria do reflexo, que Freud usa. Mas o Freud não nomeia isso, é uma coisa meio de apropriação, assim, meio de rapinagem, né? Uma bricolagem que ele faz aqui e dali. Então, nós estamos investigando as teorias do reflexo e tem um sujeito contemporâneo de Freud, que foi laureado com o prêmio Nobel e tal, e que tem uma teoria muito interessante sobre o reflexo, que mostra que praticamente, ele diz, bom, o reflexo ele começa como sendo um influxo no sentido mecânico, onde você recebe e brevemente você escoa toda a carga do estímulo, e depois tem o reflexo psíquico, que é o reflexo elaborado, que é quando você começa a reconhecer o exterior, então você não alucina mais. O primeiro processo é o de reprimir a alucinação. Por isso que o Freud diz que os artistas são aqueles que mantêm esse processo relativamente intacto. A noção de arte do Freud é muito pobre. E na medida em que ele vai reprimindo esse autoerotismo, esse processo primário de alucinação, ele vai levando em conta a realidade e dá uma resposta psíquica, é um reflexo psíquico. Então, toda a cultura é um reflexo psíquico. Né? Só que essa resposta, eu
fiz uns recortes lá dos textos de fisiologia desse médico, trouxe para as pessoas assim, que estavam lendo, estavam ouvindo a exposição, inclusive para o Oswaldo, a ideia de normatividade. Porque, veja, o bebê não tem ainda normas, é um processo que está começando, não tem nada a priori, não é ainda um diálogo. Ele tem que sentir, e esse médico diz, ele tem que fazer uma passagem dos signos dos estímulos, né, de quantidade para os de qualidade. O que é qualidade? É começar a reconhecer a periodicidade, a intensidade, a frequência, quer dizer, aquilo que vai dando contornos de organização dos estímulos que ele sofre. E o bebê vai se deixando entregar, ele vai se entregando para isso, para essa linguagem, isso que vai estabelecendo linguagem. E é muito interessante porque a linguagem, o Oswaldo lembrou bem isso, a linguagem ela já é opositiva. Né? O signo saussuriano é fundamentalmente definido como signo positivo. Né? E é isso que nós vivemos, que é isso que a consciência linguística nos traz, a relação opositiva entre sujeito e objeto, entre eu e o outro, né? Eu e o mundo. Então, eles foram vendo, eles que têm uma perspectiva vital, né? São os vitalistas, eles foram enxergando ali uma relação de assimilação. É isso que o bebê e o mundo estão fazendo. Estão operando esse dançar. Isso que me ocorreu quando você falou da dança, eu falei, olha, é isso, se a gente pensar isso sob a ótica da vida, esse bebê está começando a dançar com o seio da mãe. Né? O seio tem lá uma frequência, tem uma temperatura, tem os seus signos, os sinais que ele emite. E o bebê não tem linguagem para isso, não tem código, mas vai criando o código. Né? Então, eles vão... E aí que ele usa uma expressão, e o Oswaldo fez uma reflexão etimológica sobre a palavra julgar, que tem muito a ver com o aspecto da normatividade, que é o de escolher. Julgar é escolher, é selecionar isso, aquele, fazer escolhas. Né? Que é o que o Canguilhem diz que a normatividade é isso, é fazer sempre, fazendo escolhas. O Vinícius lembra sempre isso. Né? Então, essa foi interessante porque essa visão vital deles remeteu, fez com que eles interpretassem esse esquema de reflexo psíquico, a emergência, né, desse reflexo psíquico, como uma atividade normativa. Né? Como eu... bom, isso, de certa forma, me remeteu então, ao movimento artístico, que depois se perde. Né? Depois o bebê começa a ser sai da normatividade e começa a fazer normalização, né? Quando ele entra para a escola, principalmente quando entra para a escola. Né? Na família isso já acontece, mas quando entra para a escola isso é fatal. Né? Então, para mim foi uma experiência interessante, porque eu vinha construindo nesse texto justamente uma visão mecanicista sobre a relação que o bebê estabelece. Porque, veja, se a gente entender essa testa de realidade que o bebê vai construindo e aplicando como uma dança, dos moldes que você colocou no início, então nós estamos na ordem vital, nós estamos no domínio da vitalidade, né? Da normatividade vital. Mas, por outro lado, tem uma coisa que nós não podemos confiar que tenha sido essa a intenção de Freud. Né? Por quê? Porque, bom, isso já daí para frente interessa mais a psicanalistas. Né? Por quê? Porque o bebê solipsista, quando sai dela, o Freud sai, bom, ele sai fixado nela. Há um processo de fixação e de retorno ao fixado. Né? Isso é a identificação da construção das neuroses. Né? A neurose é sempre a volta a um estado pretérito fixado. Né? Tanto que ele diz, bom, a histérica sofre de reminiscências. Ela quer voltar ao estado. Agora, se você pensar nesse estado solipsista, seria o estado de indiferenciação para o bebê,
ou o estado animatista para a espécie, voltar é voltar para o inanimado. Daí que vem essa coisa além do princípio do prazer, da volta ao estado inanimado que nos precedeu, né? Da pulsão, compulsão de morte. Aí você entende tudo em Freud, né? Aí você começa a entender que a resposta que o bebê dá para essa civilização, né? para essa realidade com que ele começa a interagir, não é uma resposta criativa, é uma resposta ressentida. O bebê nunca perdoa a concessão que ele fez. Então, ele entra na civilização não como um artista, ele entra como um derrotado. Aliás, ele sofre derrotas a vida toda, né? No complexo de Édipo, daí para frente. Então, a visão mecanicista desse evento nos dá essa ideia de que há uma contrariedade e de que há um trabalho civilizatório no sentido de se anular. Aí tem um conjunto de textos do Freud que mostram isso, que a civilização tem o seu germe de destruição dentro dela mesma, ela não morre por causas exteriores, né? Ela se suicida. Isso o Freud aprende com as filosofias da história alemã ali, contemporânea dele. Então é o contrário da arte. Na verdade, assim, ele estava na arte, ele estava na alucinação, ele estava no processo de indiferenciação. Mas quando ele se vê entrando na vida familiar, né, no reconhecimento da realidade, na identificação de si mesmo, ele instaura ali o sentido conservador da pulsão, que é a tentativa de voltar atrás, de regredir ao estado anterior. Então, nesse sentido, não tem nada de resposta, do ponto de vista mecânico, não tem nada de resposta criativa. Pelo contrário, é uma resposta ressentida, né? Visando a anulação de si mesmo. Mas, por outro lado, que essa que é o que eu estou construindo. É por isso que eu entendo, assim que eu entendo o mal-estar na civilização. Mas a visão vitalista que esses colegas do seminário trouxeram, vai justamente me completou quando você trouxe o exemplo dessa dança argentina, né? Que é justamente o contrário, quer dizer, o que está acontecendo ali, o bebê não sabia, não tem volta nenhuma. Isso é por conta do pessimismo freudiano, né? O bebê está começando uma coisa, ele não vai estar querendo voltar naquilo depois, né? Então, a articulação com o meio, que funda, né, uma nova realidade, pode sim ser pensado como um ato de criação, né, um ato de normatividade. E aí sim você poderia pensar que aí tem uma vida que a Donato fala, que a vida não imita a arte, porque ela já é a arte, né? É uma das coisas que ela termina no artigo, ela já tem a arte dentro de si. Dizer que imita significaria que ela seria exterior, né? A vida seria exterior à arte, elas não são exteriores. Então, poderíamos pensar esse movimento de entrada, né, que vamos dizer, se é assim, o bebê, se a gente foca da renúncia para frente, né, quando ele interdita o processo alucinatório e começa o processo secundário, ele está fazendo uma assimilação, está fazendo um processo de criação com o mundo, né, pensado na perspectiva vital. Agora, pensado na perspectiva mecanicista, ele está entrando numa fria, né? Ele está perdendo, ele está saindo abdicando do estado de satisfação plena, né, de autoerotismo, para um estado onde ele vai ter que, a duras penas, e nunca mais vai conseguir restaurar o estado. Por isso, tudo vai ser insuficiente, né? Ele nunca mais vai restaurar esse Éden perdido. Assim, né? Então, quando você falou dessa coisa da dança aí, me jogou assim, iluminou lá a discussão de ontem.
Eu fiquei pensando numa outra coisa, Boca. Assim, acho que não é uma referência que esteja tão próxima da formulação que você está fazendo. É porque é mais um engasgo meu, assim, né? Não muito formulado. Mas eu estou pensando aqui, por exemplo, na ontogênese do movimento do Gessel e Carmichael, por exemplo, né? Aqueles estados de quando a criança deixa, ela passa do estado, né? Ela passa ali a engatinhar e depois de engatinhar, o estado deitado para engatinhar, depois de engatinhar para ficar em pé. E entre esses estados, ela volta por ela tem um retorno por um momento de esquecimento. Então, quando ela passa de engatinhar para andar, né, ela esquece de engatinhar. E ela não consegue nem engatinhar nem andar. Pois é, então, essa noção de esquecimento que você trouxe aí, ela é vital, ela é da ordem da expectativa vital, porque o que acontece com o bebê ressentido? É aquele que que está fixado na fase solipsista e por quer voltar a ela. Então seria isso, quer dizer, ele só avançou porque ele esqueceu. Porque ele esqueceu. É preciso esquecer para não voltar a engatinhar, né? Exatamente, é isso. E aí você abre uma valeta, né? Assim, o Canguilhem fala disso. Aí você tem alamedas não é uma viela, é uma alameda de possibilidades. Né? E aí eu fiquei pensando numa questão que é assim, no estado adulto, né? Assim, quando há quer dizer, quando numa crise, quando se experimenta, né, uma falência de função e estrutura, né, há também um retorno, que pode ser um retorno ao esquecimento, que vai produzir aí uma nova relação com a cultura, ou seja, né, estou pensando aqui mesmo, né, com objetos, com aquilo que afeta, né? Ou pode haver um ressentimento. E o ressentimento é exatamente esse momento em que, né, se sofre porque não se conseguiu encaixotar o mundo na autopercepção individual. Sim. Então, o ressentimento é esse. Assim. E aí que eu estou assim, parece que há um retorno a uma fixação. Estou chutando alto agora. Tem uma semelhança aí, tem uma família aí. Isso, mas não é exatamente um retorno àquela fixação. O que sim, não, tá. É um retorno a um modo de funcionamento fixado. É muito mais estrutural do que da ordem do indivíduo. Porque para o Freud esse retorno ele tem endereço pelo fato de que ele meio que parafraseia assim o Schopenhauer naquela ideia do privilégio do primeiro momento, né? Isso. Da ancestralidade. Então, me parece, o Freud interpreta isso da seguinte maneira: não se vai a um lugar do qual não se tenha partido. Então, quer dizer, esse é o lugar de privilégio, é aquele voltar, por isso é voltar para ele. E por isso que o Freud continua sendo um finalista. Porque quem esquece pode abrir alamedas. Né? Pode ir seguindo. Não tem garantia nenhuma, não dá para restaurar a finalidade. Mas o jogo está em aberto. Porque as regras vão sendo... Aliás, não são regras, são normas. Né? As normas vão sendo criadas e vai dando ensejo para a coisa. Agora, como o Freud não consegue se livrar do finalismo, ele cria esse finalismo de retorno. Vou retornar a esse estado do qual se partiu. Né? E ocorrendo assim de maneira endógena, interno, já está dentro de você o mapa de onde você vai. Né? A indicação do processo já está dada ali. Então, caberia ao homem esquecer isso, né? As etapas que ele passou, para que ele possa continuar. Do contrário, ele vai sabotar o caminho.
Porque depois é isso que ele mostra nos textos antropológicos e sociológicos, que a civilização ela é produtora de mal-estar porque ela sabota o seu próprio. O homem, ele próprio vai construindo os meios para se anular. Porque não abdica da meta. Né? Parece que toda vez que ele reflete sobre o princípio do prazer, sobre a finalidade, no fim das contas, tudo aquilo que aparece como produção acaba para ele sendo submetido ou subjugado ao mesmo velho princípio de condução, né? da pulsão de morte, do retorno ao inanimado, da volta ao animatismo, ou do psicótico, que quer voltar a esse estado de indiferença, de alucinação. Tem sempre esse movimento que é do homem que não esquece. Né? Parece que é isso mesmo, a condição para soltar essa âncora é o esquecimento. Uhum, é isso. É isso. E a clínica, e é engraçado, né? Voltando a essa imagem, né? Que o Vinícius gosta, né? Do próprio da clínica como clínica com K, né? A clínica como cliname, né? Então, o trabalho da clínica é produzir esquecimento, né? Talvez isso bem esquecimento, porque até a gente falou isso ontem. Se o Freud tivesse feito só a metapsicologia, a coisa ele teria sido um pessimista. Agora, a clínica é uma resposta a essa descoberta, a essa filosofia da história declinista, porque desde o Cláudio Rubim e depois do Vinícius, eles foram uma sequência bacana de pós-doutorandos lá, porque eles vêm trabalhando com essa ideia de que a clínica é uma reescrita da história. Então, não é um passar limpo, não é um entender, assim, também pode ser isso. Mas, mais do que isso, é reescrever sua biografia. Né? Ou se liberar para isso. Eu acho que isso. Talvez esse seja o maior desafio da clínica, né? Porque, assim, ficar mapeando, faz censos, né? Tipo fazer CPI da vida, né? Você não leva, né? Não leva a muitos lugares, no máximo faz algumas denúncias, né? Os relatórios depois, mas o importante é isso, depois com esse material todo, começar a fazer uma bricolagem, né? Ou cliname. Aí, uma bricolagem é ótima essa imagem. Isso. Aí você começa a reorganizar, eu não fui bem assim, eu quero ser outra coisa, né? Isso. E rebater a forma, né? Essa forma como inscrição, essa forma, mas ela pode ser rebatida, ela pode ser, né, deformada, né, para sair da CPI, né? Porque aí eu estava explicando isso, porque o Oswaldo, como ele é um vitalista, ele acha que a vida por si só não tem retorno. Quer dizer, as ciências naturais brigam muito com isso, porque assim, nós sabemos que no microcosmos atômico reina a desordem. Um átomo, a todo momento, ele pode se desorganizar. E os entrópicos vão dizer que isso se prolonga por todas as formas de organismos. Então, portanto, a vida biológica, a vida social, a consciência, tudo é feito de átomos. Então, tudo está à beira, está no limite da desordem. Né? O que os vitalistas fazem, que é isso que o Oswaldo quer que aconteça, e na ciência você encontra a resposta, é a de distinguir os estágios. Então, por exemplo, o átomo é diferente da molécula, a molécula é diferente da célula, a célula é diferente do tecido, o tecido do órgão do organismo, e cada um tem o seu regime próprio de vida, tem a sua legalidade própria. Então, elas não estão todas submetidas à mesma lei. Então, acho que a clínica pode oferecer esse tipo de coisa. Olha, a pulsão de morte, você quer lidar com ela, vá. Mas os estratos de consciência podem ir produzindo novos arranjos que se autodeterminem, né? E criem novas finalidades, até mesmo a morte.
né? Mas que se emancipe, vamos dizer, dessa lei geral da entropia que conduz tudo para o repouso e tal, né? Então aí você consegue pensar de maneira vital, né, nessas danças aí, né? Que é a saída. Aí eu acho que o Canguilhem é importante. Ele não tem outra saída. A saída para não cair na entropia é dançar, né? Porque a entropia é o passo marcado, né? Ela vai te levando, levando, levando até o abismo e você te joga lá embaixo. Agora, para não acontecer isso, você tem que começar a dançar, né? Então... Muito bom, minha gente. Foi bacana. Olha, eu preciso sair daqui a pouco, começa o outro seminário. E o Caio usa a gente usa a mesma conta do Zoom. Ah, tá certo. Como você não tá bom. Olha, foi muito bom, viu? Obrigado, Gaspar. Isso me serviu para me amadurecer bastante o artigo que eu estou escrevendo aí. Vamos trocar de artigo depois. Você me manda esse que você falou que você acabou de publicar aí. Tá bom. E eu te mando esse quando eu acabar sobre o Freud, eu te mando quando eu acabar. É bem cara de pau, mas você vai gostar. Tomara, tenho certeza. Alguma sugestão? Eu fiquei pensando muito no Simondon, como o Jefferson já começou falando, né? Especialmente, mas o Francisco já está fazendo cara de não, que não é o Simondon. A introdução desse daqui, que a gente já leu no grupo, ou O Cérebro e o Pensamento, do Canguilhem, que é onde ele cita o Artaud, mas é uma passagem muito rapidinha, assim, né? Não é mas dá para ver que, enfim, tem uma citação do Artaud, e que também remete, de algum modo, que a gente estava debatendo, não sei. Vocês têm... Pode ser, mas pode ser também a Neuzi, pode propor alguma coisa, Nicole, inclusive, eu né? queria fazer uma intervenção